Chegamos a mais uma aula do nosso curso básico em teologia. E agora estamos na segunda aula sobre o Pentateuco. Na aula passada, nós falamos como é composto o Pentateuco ou a Torá. Falamos do hebraico, que você conhece, e do grego, que você já assistiu às nossas aulas aí na introdução bíblica. Então agora nós vamos continuar. Na aula passada, nós falamos sobre a transliteração do hebraico para o grego e demos algumas interpretações no hebraico para que você entendesse melhor os livros. Então, nós estamos no primeiro livro do Pentateuco, tá? Que é o Gênesis. Então, vamos colocar aqui Gênesis. Gênesis, que é na transliteração do hebraico para o grego, ficou Gênesis, que é o livro que você tem na sua Bíblia e como você conhece. Mas no original hebraico você já sabe que o livro de Gênesis se chama Bereshit. Ok? Bereshit, que é o princípio, né? Princípio. Por que se chama Bereshit? Está escrito Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no hebraico, eles davam o nome do livro pelas primeiras palavras que eram ditas no livro. Enquanto que na transliteração do hebraico para o grego, na Septuaginta, eles deram o nome pelo conteúdo. Por se tratar de Gênesis, falar muito de genealogia, então eles colocaram Gênesis, que significa genealogia. Mas princípio é o significado da palavra Bereshit, princípio. Nós dividimos o livro de Gênesis na aula passada em 3 partes que nós iremos ver a partir de agora. A primeira parte é a história da criação. Então nós temos aqui a primeira parte. História da criação. Tá bom? Então nós dividimos na primeira parte a história da criação. A segunda parte que nós falamos é a história do homem. Segunda parte, a história do homem. Então, primeira parte, história da criação. Segunda parte, a história do homem. E a terceira parte, que é a história do povo. A história do povo, que termina no Egito. Tudo bem? Então nós vamos dividir Gênesis nessas 3 fatias para que você entenda o Bereshit, o princípio. Princípio da criação, princípio do homem e o princípio de um povo que ficou conhecido como o povo de Deus. Então vamos falar então sobre a história da criação, princípio. Então vamos lá. Então vamos para a história da criação. Nós sabemos que Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Existem algumas questões nesse Gênesis capítulo 1 que nós não iremos falar agora. Por quê, pastor Gilmar? Porque nós estamos no início do nosso curso básico em teologia e a teologia em si, para você compreender a Bíblia, não basta só eu chegar para você e estar falando como as coisas aconteceram. Você tem que estudar vários estudos, logias, vários estudos de áreas diferentes para completar o seu conhecimento e você poder compreender algumas passagens, pois algumas passagens bíblicas são muito profundas para o entendimento. Então é preciso ter uma compreensão. Como nós estamos iniciando, é a nossa segunda matéria, então algumas coisas eu não irei comentar agora,
porque iremos comentar em aulas e matérias futuras. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 para o versículo 2, muitos dizem que há ali uma linha de tempo que não é determinada, que entre o versículo 1 e o versículo 2 tem alguns acontecimentos. Só que nós vamos ver isso na matéria de angelologia, também na matéria de teontologia e também junto com a matéria de cristologia. Aí vamos entender alguns acontecimentos. Então eu não posso passar para você, neste momento, sem você entender essas matérias, pois virá muitas perguntas, muitas dúvidas e não poderão ser esclarecidas dentro desta matéria, que é uma introdução ao Pentateuco. Deu para entender? Então vamos devagar, vamos entender o Pentateuco. Então, a história da criação. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Eu vou falar do capítulo 1 e capítulo 2. Olha, Bereshit, aí eu vou colocar aqui capítulo 1 e o capítulo 2. Algumas pessoas, quando se deparam com Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, percebem que há algumas explicações ou alguns relatos que parece que há contradições. Como, por exemplo, quando pegamos a nossa Bíblia e abrimos ela em Gênesis, e eu estou abrindo aqui a minha Bíblia junto com você, ó, Gênesis capítulo 1, você vai encontrar alguns versículos que dizem assim, versículo 3, e disse Deus. Você vai encontrar também no versículo 4, viu Deus. Versículo 5, e chamou Deus. Versículo 6, e disse Deus. Versículo 7, Deus. Versículo 8, chamou Deus. Versículo 9, disse Deus. No capítulo 1 de Gênesis, você vai ver sempre esta palavra Deus. No hebraico, Elohim. Você sempre vai ver Elohim. E disse Elohim. E falou Elohim. E viu Elohim. Sempre no capítulo 1 você vai ver falar sobre Deus. Deus, Deus, e disse Deus, e disse Deus. Mas quando você vai para o capítulo 2, parece que as coisas mudam. Por quê? Porque no capítulo 2, você começa a partir do versículo de número 4, aí você vai encontrar Gênesis capítulo 2, versículo 4. Acompanhe aí com a sua Bíblia também. Abra ela e veja as passagens que eu estou falando. Eu estou no capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. E aí você vai ver que sempre vai falar, agora não fala mais Deus, mas sempre vai falar o Senhor. Versículo 7, formou o Senhor, plantou, versículo 8, ora, plantou o Senhor. Versículo 9, e o Senhor. E você vai vendo que tudo que vai dizendo no versículo 2 vai se referindo ao Senhor. Olha o versículo 15. O Senhor. Versículo 16. Ordenou o Senhor. Perceba que no capítulo 2 foi introduzida a palavra o Senhor. E nós já falamos que essa tradução Senhor não é muito correta. A tradução é Iavé ou Iaé. Então, nós já aprendemos na aula passada do Pentateuco. Está lembrado? Você assistiu. Nós falamos sobre
o nome de Deus. Quando Deus se revela a Moisés, ele diz: Iavé é o meu nome, ou Iaé é o meu nome. Né? Aquele tetagrama. Yod, Re, Vav, Re. Yod, a letra Re, a Vav e a Re. Yod, Re, Vav, Re. Iavé. Iavé é o meu nome. Então a tradução correta, ele não é Senhor. Os judeus não gostam que você leia Senhor, porque Senhor não é nome, Senhor é título. O nome dele, Iavé. Então você vai encontrar no capítulo 1, Deus disse, Deus falou, Deus ordenou, Deus e viu Deus, Elohim, 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 Elohim. Mas no capítulo 2 você vai ver o que? Senhor. Iaé ou Iavé. Mas no capítulo 2, Iavé falou, Iavé formou, Iavé, e aí temos só, em vez de Deus, temos Senhor. Sempre vem o Senhor. Vamos entender também que no capítulo 1 de Gênesis, no versículo de número 27, eu estou acompanhando aqui, no capítulo 1, no versículo, tá pequeno, deixa eu fazer maior, porque senão fica difícil para os irmãos verem. Eu já escrevo pequeno. Então, no capítulo 1, versículo 27, você vai ver que está relatado a criação do homem. Olha o que diz o texto. Assim Elohim, assim Elohim, Deus, olha, assim Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Elohim o criou. Macho e fêmea os criou. Em algumas traduções está homem e mulher os criou. Então aqui no versículo 7, Elohim criou o homem e a mulher. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e macho e fêmea os criou. Então, no capítulo 1, versículo 7, já está dizendo que Deus criou o homem e a mulher. Mas, no capítulo 2, que deixa de ser Elohim e começa a usar como Iaé ou Iavé, Senhor, você vai encontrar no capítulo 2 esta passagem. Então, capítulo 2, eu vou pôr aqui, versículo 22. Peraí. Versículo 22. Olha o que diz o texto. Vou pegar aqui para nós ler. Então, da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe ao homem. Versículo 23. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, pois do homem foi tomada. No capítulo 2, no versículo 22 e 23, vai dizer que Iavé, não se usa o Elohim, mas Iaé, ou Iavé, ou Javé, ou Jeová, da costela do homem fez a mulher, da costela fez a mulher. E agora o homem, ao olhar a mulher que Deus havia feito, que o Senhor havia feito da costela, que Iavé havia feito, e traz para o homem ver, quando o homem vê, ele diz o quê? Agora, agora sim,
essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu vou tentar te explicar de uma maneira muito simples. Por causa do capítulo 1 e do capítulo 2, saem muitas heresias. Muitos estão dizendo que Adão, este homem aqui, teve duas mulheres. Estão dizendo que Adão teve duas mulheres por causa disto aqui. E não entendem. Dizem que ele teve a primeira mulher, que é do capítulo 1 e versículo 27, que é a mulher que foi criada quando Adão foi criado por Elohim. Que Elohim, ao criar o homem, macho e fêmea os fez, homem e mulher. Então a mulher está inculta, junto na criação do capítulo 1 e versículo 27. Pode olhar o texto, nós lemos. Mas quando chega no capítulo 2 e o versículo 22, entra em ação Yahvé, o Senhor, como diz o texto. E o Senhor deu um sono a Adão, e da sua costela ele agora faz a mulher, leva até ele. Olha, Adão, o que eu fiz? E o homem olha e ele diz o quê? Agora sim, este é osso do meu osso, dos meus ossos, carne da minha carne. Então muitos interpretam que se ele disse agora sim, quer dizer que Elohim errou no capítulo 1, e agora esta mulher está correta. E aí sai esta heresia, dizendo que a primeira mulher é a do capítulo 1. E a segunda mulher é do capítulo 2. E acharam aí uns pergaminhos, uns achados demoníacos, falando de uma mulher chamada Lilith, que eles acreditam que esta Lilith seja a primeira mulher que foi feita no capítulo 1. Mas isso é uma mensagem demoníaca. Não procede com a palavra de Deus. Não é isto que aconteceu. Por isso, talvez que o autor, ao escrever, colocou no capítulo 1 Elohim, Elohim, e no capítulo 2 Yahvé, Yahvé, para separar o capítulo 1 do capítulo 2. Então, o que acontece, pastor Gilmar? Eu vou te explicar. Muito simples. Quando você lê o capítulo 1, você está lendo um compêndio histórico. Vou escrever, compêndio histórico. Isso é muito profundo, mas eu estou colocando aqui de uma maneira mais simples para você, aluno do básico, poder entender essa discrepância. Porque você vai encontrar pessoas que vão lhe falar sobre este assunto. E você tem que saber um pouquinho que seja deste assunto. Tá bom? Então, compêndio histórico. Pastor, o que é um compêndio? Um compêndio, eu vou marcar aqui, um compêndio nada mais é do que um resumo, uma síntese, ou seja, uma súmula. Então temos aqui um compêndio, resumo, uma síntese, né? Uma súmula. Ele resumiu os acontecimentos. Então no capítulo 1, o autor do Bereshit está resumindo os acontecimentos. Por isso só tem um capítulo. O capítulo 2 é a explicação do compêndio. Então, o capítulo 2, capítulo 1,
compêndio histórico, capítulo 2, explicação do compêndio. Simples assim, bem curto, bem fácil. Lógico que nas aulas futuras, em níveis mais avançados, estudaremos melhor esta parte. Mas eu só quero que você não se deixe levar por esta heresia. Uma explicação do compêndio. Alguns, quando nós falamos sobre hipótese documentária, estão lembrados na aula passada? Eu não quis me aprofundar, porque tem uma teoria dessa hipótese documentária que não foi Moisés que escreveu todo o Pentateuco devido ao capítulo 1, capítulo 2, que um autor no capítulo 1 escreveu Elohim e seria outro autor que escreveu no capítulo 2 Yahvé. É como se fosse assim, o sulista e o nortista. Aqui no sul nós chamamos mandioca, não é assim? E quando você vai lá para o norte, é chamado, não é de mandioca, é macaxeira. É a mesma coisa, mas usa um termo diferente. Então, essa hipótese documentária diz que o nortista escreveu 2 e o sulista escreveu 1. Só uma figura de linguagem para você entender uma coisa que é bem mais complexa. Mas nós não vamos entrar nessa complexidade. Eu só quero que você entenda. Então, o capítulo 1 é um compêndio histórico. E o capítulo 2 é a explicação do compêndio. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para você, meu irmão, deixa eu pegar aqui o apagador. Eu estou querendo dizer para você que não existe as duas mulheres. É isso que eu estou dizendo. Que a mulher de Adão é a mesma mulher do capítulo 1 e é a mesma mulher do capítulo 2. É isso que eu estou dizendo para você. Porque no capítulo 1, o autor que nós concordamos que é Moisés, que Moisés disse que no capítulo 1, ele deu um compêndio histórico, ele deu um resumo. Deus criou o homem, Elohim, Elohim criou o homem e a mulher. Mas no capítulo 2 ele vai explicar como que Deus criou. Então o capítulo 2 é a explicação do compêndio. Sabe quando você vê um acidente? Aí você vê um acidente de carro e você chega para o seu amigo ou na sua casa e diz assim: rapaz, o carro desceu sem freio e atropelou fulano. Você está dando um resumo, você não está contando os detalhes. Aí a pessoa te pergunta: mas você viu? Você não, eu vi. Mas como que foi? Aí você vai explicar o resumo que você falou. Então temos que entender isto aqui, tá bom? De uma maneira simples, objetiva, para que você entenda essa discrepância do capítulo 1 para o capítulo 2, para que você não se deixe levar por essa falsa doutrina que Adão teve 2 mulheres, que está infestado na internet. Ainda mais se você pesquisar sobre Lilith. Aí vai dar um nó na sua cabeça. São heresias que tentam denegrir, tentam desacreditar os escritos da palavra de Deus. E nós já sabemos e temos certeza, porque o próprio Adão passou a palavra oral, o conhecimento dos acontecimentos oral. Adão viveu quase 930 anos. Adão viveu até Lameque, pai de Noé. Então, Noé ouviu a história de Lameque, que ouviu do próprio Adão. E nós vamos ver hoje, você que está acompanhando aí aquela novela de Gênesis, nós vamos ver hoje. Abraão, quando Abraão tinha mais ou menos 50 anos de idade, Noé ainda estava vivo. Mas você não vê falar isso.
Noé estava vivo. Noé viveu até mais ou menos 50 anos da vida de Abrão. Não estou dizendo que isso aconteceu. A Bíblia não nos diz. A Bíblia tem uma lacuna, mas pode ser que o próprio Noé, em algum momento da vida de Abrão, pode ter relatado para ele os acontecimentos e por isso Abrão se tornou um adorador ao único e verdadeiro Deus, Criador. Pode ter acontecido, porque Noé estava vivo. Quando Abrão tinha 50 anos, Noé ainda estava na terra. Mas você não vê isso, mas nós vamos ver isso hoje. Lembra? Aquela linha do tempo é muito importante para você saber sobre estes homens que foram peças muito importantes da história, para entendermos como que as gerações ouviram falar de Deus. Então, já te expliquei aqui, tá? Nós vamos entrar nessa hipótese documentária, né? Essa hipótese aí documentária, nós vamos falar mais na frente. Vamos ter aulas específicas sobre isso, mas vamos deixar por enquanto assim. Então, guarde isso na sua mente, aluno inicial que está abrindo as portas do seu conhecimento. Guarde isso. Capítulo 1 é um compêndio histórico. No capítulo 2, temos a explicação desse compêndio. Tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Depois eu vou te explicar por que está escrito Elohim, 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 Elohim. E no capítulo 2 está o Senhor, o Senhor, o Senhor, Yahvé, Yahé, 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 Yahvé. Por que eu falo Yahé? Alguns pronunciam Yahé, outros pronunciam Yahvé. Então, é só para você entender. Então, vamos lá. Estamos aí na história da criação. Quando nós formos estudar angelologia, cristologia, nós vamos voltar para cá no início também, tá? Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 3, fala sobre a queda do homem. Eu não vou entrar agora, neste momento, sobre a queda do homem, falando da queda. Por quê, irmãos? Porque nós vamos estudar, você vai estudar ainda, a matéria chamada hamartiologia. O que é hamartiologia? É a doutrina, ou ensinamento, ou estudo do pecado. Então, quando nós formos estudar a hamartiologia, nós vamos voltar aqui para a queda do homem no capítulo 3 de Gênesis. Então, não se preocupe que algumas questões serão explicadas em matérias posteriores, mas eu estou te dando uma síntese do Bereshit. Por exemplo, por que eu vou falar depois? Porque falar da queda é muito profundo. Quando nós lemos aqui no capítulo de número 3 e o versículo 6, ó, capítulo 3 e o versículo 6 de Gênesis, de Bereshit, né, do livro do princípio, você vai encontrar ali que diz o texto, e vendo a mulher, né, que aquele fruto era bom para se comer, desejável aos olhos. Então nós vamos ver ali como que o pecado entrou na humanidade. E aí nós vamos falar isso na matéria de hamartiologia. Porque se eu falar agora, eu vou entrar numa outra área e você não irá entender. Então nós vamos falar 3:6 sobre a queda, hamartiologia, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Quando você lê no capítulo de Gênesis, da criação, aí o homem ele é expulso e você vai chegar, então, são alguns capítulos que eu acho importante, né? Por exemplo, no capítulo de número 6, do dilúvio, no capítulo 6, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, os filhos de Elohim,
os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse Yahvé, disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal e seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes homens de renome que houve na antiguidade. Por que eu estou falando isso aqui, meus amados? Porque nesse capítulo 6, falam dos gigantes. Os nefilins, os gigantes. E aí existe uma teoria de que esses gigantes foi o acasalamento, ou seja, a união entre os anjos com as mulheres. A união dos filhos de Deus, seres angelicais, os anjos, com as mulheres na terra, e por isso nasceu gigantes. Nós vamos falar sobre isso também, porque eu sei que tem essas dúvidas na Bíblia. Mas nós vamos abordar esta matéria. Para nós abordarmos esta matéria, você tem que ter assistido, tem que ter aprendido sobre angelologia, cristologia, teontologia, antropologia, principalmente dominar a área de antropologia e angelologia para entender isso aqui. Então nós vamos deixar isso mais para frente, tá bom? Eu só estou falando para você que você vai aprender sobre isso, vai ser explicado. Por isso é muito importante você participar das aulas, participar do curso, aprendendo por etapas, para você ter este conhecimento para compreender as passagens bíblicas e fazer uma boa interpretação. Óica, observação, interpretação, correlação e aplicação. E você vai entender melhor a palavra de Deus. Então, vamos deixar isso aqui para depois, as próximas aulas. Então, vamos continuar aqui. Continuando o nosso estudo de Gênesis, nós vamos ver então que o Bereshit, nós falamos aqui sobre as três partes. Então, a história da criação, vamos voltar em matérias posterior, mas é só para você divida aí, Gênesis, princípio, tem a história da criação, vai até o capítulo 1 todo, vai no compêndio histórico, a história da criação, e também no capítulo 2, que vai falar sobre a história da criação do homem e da mulher. Então, você tem a história da criação. Depois você tem a história do homem, que vai começar quando Adão peca, depois do capítulo 2, ele peca, cai em pecado, e aí ele é expulso do Éden. Ele não pode mais permanecer no Éden, porque o pecado entrou na vida de Adão e destituído ele foi da glória de Deus. Nós vamos falar isso quando estudarmos a martiologia. Então, capítulo 1, capítulo 2, em aulas futuras retornaremos a esses assuntos. Então, não se preocupe. E vamos então falar do povo, da história do povo que foi para o Egito. Nós também teremos uma matéria que vai falar a história do povo hebreu. E aí nós vamos falar da história, esmiuçar a história deste povo. Então hoje, quando nós falamos do Pentateuco, eu estou te dando uma visão panorâmica do Pentateuco, mas muitos assuntos de Gênesis nós iremos retornar em matérias futuras para aprofundarmos um pouco mais. Então, para compreendermos esta história, então a história do povo, sempre aquela linha do tempo. Por que estudar no hebraico? Porque o hebraico nos revela os propósitos de Deus para o homem. Então vamos colocar aqui, vamos começar aqui com Deus. Deus,
Elohim. Quando Deus começa a criar a história da humanidade, então Deus, ele cria Adão. Vamos pôr aqui, Adão. Então Gênesis vai falar da história de um povo que saiu de Adão. A história da criação, a história do homem e a história do povo de Deus até o Egito. Então temos a história do homem. Adão teve 2 filhos. Ó, Abel, Caim. Abel e Caim. A palavra Abel significa sopro. Sopro. A palavra Abel significa sopro. A palavra Caim significa possuído ou lança. Então vamos por aqui, possuído. Ó. Possuído. Então, Caim era o primogênito. Caim era o primogênito. Possuído. Caim matou Abel. E aí Adão ficou praticamente sem filho, porque quando Caim matou Abel, Deus pôs um sinal em Caim, e Caim foi embora pelas terras. Foi embora. E Adão ficou lá. Tá? Nós já fizemos a linha do tempo. E na linha do tempo você já viu que quando o terceiro filho de Adão nasceu, já havia se passado alguns anos. Se não me engano, mais de 100 anos, 100 e poucos anos haviam se passado. Então Deus lhe dá outro filho. E esse filho se chama Sete. Tá? O nome Adão significa homem. Adão significa homem. Esses significados são no hebraico. Então, Adão significa homem. O filho Sete significa compensação, né? Ou colocado. Então, temos aqui o filho Sete, vou colocar aqui, colocado. Olha aí. Aí depois vem aquela linhagem que nós já falamos, eu quero pôr aqui para você entender. Depois vem Enos, ó. Enos. Depois de Enos, nós vamos ter aí Cainã. Depois de Cainã vem Malaleel. Depois de Malaleel vem o primogênito Jared. Depois de Jared vem Matusalém. Depois de Matusalém vem Lameque. Ó. E depois de Lameque, Noé. A história de um povo. Adão tem 7, Enos, Cainã,
Malaleel, Jared, Matusalém, Lameque e Noé. Pronto. Em Noé, nós damos aqui, ó, dilúvio, né? Deus dá um reset. Já falamos disso na aula de introdução bíblica. Então, o que significa o nome Enos? Enos significa homem mortal. Então, vamos colocar aqui, Enos, mortal. Ó. Cainã, o que significa Cainã? Cainã significa possuído. Olha aí, Caim, Cainã. Então, possuído, proveniente da palavra Caim. Possuído. Malaleel. Malaleel significa glória de Deus. Vamos por aqui. Glória de Deus. E Jared? Jared significa descendente, ou que desceu. Descendente. Que descende, desceu. Olha aí. Matusalém, né? Conhecido como aquele que mais viveu. Matusalém é quando morrer, derramamento, né? Então vamos pôr aqui derramamento. Matusalém, derramamento, quando morrer, derramar, nesse sentido. Lameque. Lameque significa cair de posição, oprimido, pobre. Vamos usar a palavra pobre. Cair de posição, oprimido, pobre. E Noé significa consolo. Então, no hebraico, esses são os resultados dos nomes. Você pode fazer uma pesquisa aí, que é muito bom. Lembra que nós fizemos o significado do Pentateuco, o significado do Torá, o Bereshit, e aí vai os outros nomes, e nós fizemos Deus se revelando, então Deus também se revela na história. Então, até Noé, o que Deus está querendo dizer na história através da língua hebraica? O que Deus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Deus criou o homem, né? Ou enviou o homem, né? Então Deus criou o homem que tinha o sopro, mas o possuído matou o sopro, ou quis tirar o sopro. E aí, depois que o possuído matou o sopro, tirou o sopro, então Deus pegou o homem, né? Deus fez o homem colocado mortal, olha que bacana, mortal, possuído ou possuidor da glória de Deus. Olha, Deus pegou o homem, que foi colocado mortal, possuidor da glória de Deus, e desceu com derramando sobre o pobre ou o oprimido, o consolo, o Espírito Santo. Então, Jesus se fez homem e foi colocado mortal, cheio da glória de Deus, e ele desceu para derramar sobre o oprimido, o pobre, o Consolador. Então, Deus já está se revelando na história. Então, isso vai até Noé. E você já sabe que Adão, você já sabe,
viveu 930 anos. E ele viveu até Lameque. Adão viveu até Lameque. E morreu depois que Lameque nasceu. E Noé não conheceu Adão, mas Noé ouviu do pai dele as histórias de Adão. Então chegamos aqui, né? A história de um povo vai começar. E o interessante, irmãos, que Noé, Adão pregou para todos eles, todos eles Adão pregou. Adão ensinou sobre Deus até Lameque, e mesmo assim todos se desviaram da presença de Deus. Como é que nós sabemos que todos desviaram? Ora, irmãos, se Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, a maldade tinha subido até Deus. Então, mesmo tendo a palavra, todos se perderam, mas Deus achou um homem íntegro, com sua família, que foi Noé. Mesmo mediante todas as circunstâncias, todas as dificuldades, mesmo todos indo na contramão, ainda tinha um que permanecia fiel à palavra de Deus. Então, mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que todo mundo vá na contramão, permaneça firme, permaneça fiel. Mesmo que todo mundo faça diferente, não perca o brilho de Deus que está em você. Permaneça firme, permaneça firme. Amém? Então Noé permaneceu. Mas de Noé, segue mais até o povo. Então Gênesis vai contar toda essa história. Por isso que é bom você entender Gênesis. Princípio. Você está entendendo por que no grego deram o nome de genealogia? Colocaram lá Gênesis por causa de toda essa história bíblica. Nós vamos falar muito sobre isso. Vamos voltar nessa história várias vezes. Nós não estamos esgotando as revelações da palavra de Deus. Eu estou apenas te dando aqui um resumo, uma introdução ao Pentateuco, porque existem assuntos muito profundos que não dá para nós entrarmos agora neste momento. Então você tem que ouvir, assistir, aprender a palavra, para nós adentrarmos gradativamente dentro dos assuntos, e Cristo te esclarecerá. Então continue aí com a gente. Então temos também de Noé para chegarmos até Abrão. Vamos chegar até Abrão. Então Noé também teve a sua descendência. Noé, vem aqui. Sem. Aí temos aqui Shem, né? Shem. Aí Cã. Jafé. Sem, Cã e Jafé. Ok? Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Deixa eu marcar aqui para você, só para ter uma noção. Então aqui, de Sem, sai então os hebreus, que é o povo de Deus, que nós vamos falar mais para frente. Nós vamos ter uma matéria que vai falar sobre a história aos hebreus, a história dos hebreus. Mas de Shem saiu os hebreus, que são os descendentes de Éber, que é descendente de Sem. Então aqui, as nações. Então, de Sem saiu os hebreus. E de Sem também saiu os assírios. Mas essa caneta tá ruim. Amanhã eu vou comprar outra.
assírios, os sírios. Então saiu essa nação aqui, ó. Tá? Então, de Sem descende os hebreus e os assírios, descendem de Sem. E de Cã, a de Cã você já sabe que são os cananeus, né? Ali de Canaã, então são os cananitas. Vou pôr aqui, ó. Cananeus. Os cananeus. Os cananeus também saiu os babilônicos, ó. Babilônicos. Os babilônicos vieram de Cã, os cananeus, babilônicos, egípcios e fenícios. Egípcios, fenícios, descendem de Cã. E de Jafé vai descender então, ó, os medos persas, deixa eu pegar a caneta aqui, os medos persas e os gregos, tá? De Jafé vem os medos persas e os gregos, de Cã vem os cananeus, babilônicos, egípcios e fenícios, de Sem vem os assírios e os hebreus. E aqui dos hebreus, vai vir a geração de Abrão. Então, Abrão, daqui prossegue até Abrão. É bom que você pegue a sua Bíblia e faça uma linha do tempo, para ficar melhor para você entender. Eu não vou fazer, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas dos hebreus de Sem, nós chegamos até Abrão. Só que Noé, ele viveu 950 anos. Ele viveu 600 anos até o dilúvio. Com 601 anos, ele saiu da arca do dilúvio. E depois que ele saiu da arca, ele viveu mais 350 anos. Então, Noé viveu mais ou menos 950 anos. Né? Quase ele viveu tanto de ano de Adão. Enquanto Adão viveu 930 anos, né? Noé viveu 950 anos. Ou seja, viveu mais que Adão. Então, Noé viveu 950 anos. Então, quando Abrão tinha mais ou menos 50 anos de idade, ó, Noé morreu. Então, quando Abrão tinha mais ou menos 50 anos de idade, Noé morreu. Então, Noé, irmãos, ele passou para todos até Abrão, para todos. Ele passou os relatos do dilúvio, o que aconteceu. Então, vamos supor, porque os filmes ou a história não fala sobre isso, mas ele viveu até Abraão e era descendente. Ele viveu até Abraão e Abraão era descendente da geração de Noé. Então tinha parentesco. Tinha parentesco. Então o que acontece? Como que Abraão sabia de alguns acontecimentos? Porque dentro da geração eles sabiam dos acontecimentos do dilúvio, porque Noé estava vivo. Noé estava vivo. E eu gostaria de ver eles relatando a história de Noé ainda vivo no período abrâmico ali, pelo menos nos primeiros 50 anos de Abrão, porque Noé estava vivo neste período. Noé morreu com 950 anos e Abrão, até o nascimento de Abrão, tinham se passado 900 anos. Então, estava vivo ainda.
e nós não vemos isso. Mas você pode fazer a montagem da linha do tempo que você vai ver que Noé estava vivo. Então, automaticamente, essa geração ouviu falar do dilúvio e ouviu falar de Adão, porque Noé relatou a história, pois os judeus eles são muito bons nisso. Eles prezam muito a genealogia. Os judeus, eles relatam. Se você chegar para um judeu e perguntar a sua genealogia, ele sabe. Talvez você já não sabe aí o seu tataravô quem foi, ou o seu tataravô. Eu mesmo já não sei. Eu só vou até o meu avô e depois do meu avô eu já me perco. Mas os judeus não. Eles tinham uma árvore genealógica bem feita, eles guardavam, eles sabiam a história da passada, eles eram muito minuciosos quando se tratava de genealogia. Então, meus irmãos, Abraão é possível, a Bíblia não diz, eu que estou dizendo que é possível que em algum momento da vida de Abraão, ele tenha conhecido ou procurado saber quem era Noé e até conversado com ele alguns relatos. Isto é possível, tendo em vista que era da genealogia, era parente e ele ainda estava vivo no período que Abraão nasceu. Então temos isso aí. De Abraão recebeu então o chamado de Deus. E aí ele vai, seguir a ordem de Deus. Ele sai da casa do pai dele, da terra de Terá, da casa de Terá. Sai da casa do teu pai, da terra de teus pais, que eu vou te fazer uma grande nação. Nós vamos voltar a isso ainda sobre esses relatos em matérias futuramente. Principalmente quando retratarmos a história, estudarmos o livro da história dos Hebreus. Nós vamos voltar aqui. Então hoje eu estou te dando uma síntese do que está contido dentro do livro de Gênesis, da genealogia, do Bereshit, o princípio. Então é apenas para completar, para você saber dos assuntos que virão nesses 6 meses de curso, esse intensivo. Olha, você está fazendo 24 matérias em 6 meses, isso é um intensivo muito forte, né? Todo dia um vídeo, você vai aos poucos, e dentro de 6 meses você vai ter um nível de conhecimento e você poderá avançar para o nível médio bacharel, aonde sim, você agora vai acompanhar a palavra de Deus e como tudo vai se desenvolver na história. E você estará mais preparado para isso. Então eu estou te preparando, meu irmão, estou te preparando, minha irmã. Siga esse raciocínio, fique por aqui. Vai acompanhando essas matérias. Eu já tive alunos, pastor, eu leio, não entendo. Eu falo, mas leia. Ah, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Leia, porque tudo que você lê, ele fica gravado na sua memória, mesmo que você não lembra, mas está aqui. E quando chegar no momento certo, na hora certa, o Espírito de Deus vos fará lembrar de todas as coisas. O Espírito de Deus vai te fazer lembrar. E você vai dizer, poxa, eu já ouvi falar sobre isso. E não foi assim, foi assim, e aí você lembra. O importante é ler, irmãos. Sabe o problema dessa nossa geração? É que nós enchemos a nossa mente de coisas que não nos traz edificação nenhuma. É comprovado cientificamente que quando uma pessoa passa por uma grande dificuldade, a sua mente busca na memória do seu conhecimento aquilo que ele um dia já ouviu, ou assimilou, ou conheceu, para que possa ajudá-lo a sair daquela situação. E se ele só coloca coisas más diante dos seus olhos, se ele só fica assimilando coisas que não provém, como ele terá conhecimento para poder sair de situações que exijam algo a mais, um conhecimento a mais? Então, esconda a palavra de Deus no seu coração, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, e quando no momento certo você precisar, o Espírito Santo te fará lembrar e você vai sair da situação, porque o próprio Deus te orientará sobre isso, abalizado na sua palavra. Então é muito importante estudarmos, Nós estaremos tendo mais matérias, tá bom? Então, chegamos em Abrão. Aí você já sabe que Abrão teve um filho,
Abrão, na idade de 100 anos, era 100 anos? Era 100 anos. Aí Abrão na idade de 100 anos, ele tem um filho, e seu filho se chama Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú, que era o primogênito, e Jacó, que foi o segundo a nascer, segurado ao calcanhar de Esaú. De Esaú vêm os edomitas. A geração dos edomitas, lembra lá de Edom? Isso é profundo, porque quando você vai ver ali Ruth, que é a precursora da linhagem de Jesus, era edomita, vai ter coisa, nós vamos ver coisas tremendas. Então, Esaú, e temos aqui Jacó. Então, Jacó, ele tem 12 filhos. Ó. Jacó tem 12 filhos que vão compor a nação de Israel. Ó. Então Jacó tem 12 filhos que vai compor a nação de Israel. Poxa, pastor, não queria saber mais. Calma, você vai fazer a matéria da história dos hebreus. E aí nessa matéria a gente vai esmiuçar isso aqui. Então eu estou te dando só o que o livro de Gênesis, quais são os relatos que Gênesis traz. Tá bom? E aí daqui eles vão parar, todos vão parar onde? Ó. No Egito. E quando eles vão parar no Egito, aí termina o relato do Bereshit. E aí começa agora o próximo relato, que é o livro de Êxodo, né? Aí começa Shemot. O que significa Shemot? Os nomes. Então, estes são os nomes. E aí nós vamos entrar no segundo livro da nossa Bíblia, que é Êxodo, que Shemot no hebraico, Shemot no hebraico, que é o segundo livro, os nomes. E aí nós vamos entrar em grego, que você conhece, Êxodo, que é a saída. Então, próxima aula, vamos falar um pouco sobre as divisões do livro de Êxodo, saída, Shemot. Então, esse é uma síntese de Gênesis e o que virá ainda mais para frente nas próximas aulas e próximas matérias. Continue conosco. Eu peço que você entre lá no nosso canal do YouTube, que você se inscreva no nosso canal para receber vídeos que nós estamos gravando, mesmo vídeos fora da matéria, mas dentro da área de teologia, fora do curso básico, que você se inscreva para que você receba também essas postagens, seja avisado. Clique lá no sininho, ative o sininho para que você receba as notificações. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.